Gente, é incrível o que está acontecendo no nosso Brasil. É incrível o que está acontecendo no nosso Brasil. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu quero lembrar que em 1933, quando pipocava a Segunda Guerra Mundial, um homem homicida, genocida, chamado Hitler, na Alemanha, ele assumiu o poder. Ele assumiu o poder e começou em 1933 até 45, ele construiu o bunker. Era um refúgio secreto para o ditador. E ele havia dado uma ordem para os seus capachos, os seus apaniguados, os seus nazistas. Se o Reich cair, se nós perdermos a guerra, lá do bunker ele disse isso: se perdermos a guerra, incendeiem Berlim, mata todo mundo, queima tudo. Hitler era o próprio demônio incorporado. E isso eu tenho provas, porque alguém escreveu uma autobiografia, uma biografia do Hitler, e disse que Hitler, quando viajava de avião, ele rasgava os tapetes do avião com as unhas. O Hitler era o demônio em pessoa. Ele era o demônio em pessoa. Então, quando começa a perder, ele começa a perder a força e a guerra, o que é que ele faz? Ele sai lá do bunker e ele tem o feeling de induzir pessoas à maldade, e ele faz o quê? Ele convoca os meninos de 12 anos para irem para a guerra, para morrerem pela Alemanha. E nisso ele já tinha matado 6 milhões de judeus. Ele era mau, ele matava com gasolina na veia, colocava tinta azul nos olhos para que quem era moreno ficasse branco e com olho azul, uma raça ariana. O Hitler era o demônio em pessoa. Era o capeta vestido de gente. Mas já houve na história pessoas assim, Judas Iscariotes, por exemplo, a Bíblia diz que o diabo entrou dentro dele. Então, o Hitler dá uma ordem, olha, sai do bunker, ele sai lá do bunker, dá uma ordem e diz, olha, agora as crianças de 12 anos têm que entrar na guerra, que nós estamos perdendo a guerra. Então tem que morrer criança para que ele, o Hitler, resistisse
na guerra. Só que não foi possível. Ele perdeu a guerra. E o que ele fez? Ele entrou no bunker, entrou numa sala, pegou o revólver e deu um tiro na cabeça. E ele havia casado um dia antes, não sei, primeiro, segundo ou terceiro esposo, não sei, com uma mulher chamada Catarina Braun, se eu não me engano, e que a história de nazismo é triste de ouvir. E ela tomou cioneto. Então, quando chegaram lá as forças aliadas e abriram a sala secreta do Hitler, no bunker, Hitler estava com a cabeça esfacelada e a sua esposa, que tinha de um dia apenas, havia morrido de cianeto, se envenenou. Imagine, gente, que essa história trágica, genocida, nós nunca imaginávamos que ela se repetiria em um Estado democrático de direito, um Estado com uma Constituição desde 1988, a nova Constituição, um Estado que passou pela ditadura em 1964, mas venceu a ditadura, um Estado que superou essas tragédias, em um Estado que não está na Europa, um Estado da América Latina, um Estado que está numa terra, num país tropical, que nas músicas diz, um país tropical abençoado por Deus. Mas aí surge quem? Um deputado do baixo clero, que ficou 30 anos comendo dinheiro público. Primeiro ele passou 17 anos comendo dinheiro público como tenente do exército, ameaçou explodir o exército e foi expulso, problema mental. Mas no cambalacho ele é promovido a tenente, a capitão, e vai para a reserva, ganhando 10 mil reais. Além de 10 mil reais, aí ele se candidata a vereador e se torna sindicalista da milícia. Sindicalista da milícia. E ganha no Rio de Janeiro consecutivamente mandato de deputado, e se aposenta, ganhando 27 mil, quase 30 anos. Ora ele apoia Aécio, ora ele apoia o Lula, e diz que Lula era um homem inteligente, ora ele faz elogios a Clodovil, ora ele xinga o John William, e ora... Então, ele é uma mistura de anarcocapitalismo. Ao mesmo tempo que ele vai se envolvendo com as milícias e com os maus políticos, e finge se unir com os bons políticos, ele vai carcomindo a República. E num golpe de sorte,
comunado com Sérgio Moro, juiz suspeito e corrupto, ele tira o único camarada que poderia ganhar a eleição, ganhar dele, Luiz Inácio Lula. Então, ganhando, Lula preso e ele ganha a eleição, ele começa o seu projeto neoliberal, com as reformas. Primeira assinatura de caneta BIC, libera armas para o Brasil. O negócio dele é arma. E aí o Brasil chega em 2020 a uma pandemia. E ele diz que é uma gripinha. Quando tinha 20 pessoas morridas da pandemia, ele diz que era uma gripinha. E quando agora nós já temos 268 mil caixões, 268 mil caixões no Brasil. Ele aparece, primeiro ele aparece zombando das pessoas que morreram de Covid e dos parentes dessas pessoas que sofrem, porque ele não perdeu ninguém ainda da família dele. Se fosse um filho dele, uma filha, um parente, e ele aparece, né, dizendo, eu tô com Covid, e dá aquela risada sarcástica do nazista. Eu tô com Covid. Sem respeitar o sentimento daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Então ele se torna o bolsovírus, o vírus em pessoa. Porque o vírus ataca quem? Quem está com baixa imunidade. Ou seja, quem fica fraco. O bolsovírus deixa o povo ficar fraco porque não aprova logo de imediato um plano emergencial para manter o povo sem fome. E nós começamos a ver cenas de gente catando coisa no lixo. E aí ele propõe R$200. Porque senão ele estaria frito. E aí o Congresso, não, vamos aprovar 600. E aí vem se arrastando. Movimenta o PIB, movimenta um pouco os comércios, porque a maioria de comerciantes que votou acreditando que estava votando no mito. Mito de quê, gente? Mito de quê? Mito de quê? E aí, gente, pior do que Hitler. Porque Hitler, ele pegou um revólver e se suicidou, e se matou. Junto com a esposa, Brau, lá no bunker. E o Hitler exterminava os seus inimigos.
o bolsovírus, ele extermina o seu povo. Agora, há 2 dias, ele deu uma reportagem dizendo: você quer vacina? Vai buscar na casa da sua mãe. Busca na casa da sua mãe. Vai pedir a sua mãe. É incrível, gente. Todas as lideranças do Brasil e do mundo choram e dizem: temos que salvar as pessoas. Ele não. Ele, em nome de uma ideologia, não só ideologia, porque já foi descoberto. Foram 173 milhões para uma empresa que o ajudou na campanha, doado do Bandes para produzir cloroquina. E cloroquina, ela tem o mesmo efeito do Berotex e do Atrovente, dado que eu tive uma mãe asmática que morreu de asma, de tanto tomar Berotex. E um irmão também, que morreu com 24 anos. Porque são remédios que aceleram a batida do coração. Então, em nome de uma política insana, ele investe do Bandes, olha só, 173 bilhões para que o empresário produza cloroquina para matar os outros. E aí, em contrapartida, o seu filho compra uma mansão de 6 milhões lá em Brasília, sem renda compatível. Olha só, está respondendo na justiça. E a última, ele disse, agora recentemente, que tem que parar o mimimi. Tem que parar o mimimi, tem que parar de chorar. Olha, gente, eu tenho um amigo que o dia que a mãe dele explodiu o pulmão e botou sangue pela boca, porque na boca da pessoa se coloca um tubo e ele tem que estar, quando ele está naquela situação deplorável, ele tem que estar sedado, porque alguns, por não ter mais remédio para sedação, são amarrados na cama, porque quando eles voltam, eles querem tirar o tubo da boca. E se tirar, eles morrem. Porque falta o oxigênio, dado que os seus pulmões já estão todo tomados pela doença. E quando morrem, explode tudo. Isso é porque eu ouvi entrevistas de médicos por fora, porque os médicos não falam isso na televisão. E aí, o insano diz o quê? Temos que parar com choro, com mimimi. São 268 mil mortos. Temos que parar com mimimi. E ainda nós estamos na pandemia. A ajuda emergencial que o Congresso está ainda não saiu. Eu vi na televisão, no Globo Repórter,
eu vi pessoas catando banana, fruta no lixo para levar para os seus filhos. Outro catando arroz, carne no lixo. Enquanto o presidente da República, ele gasta R$ 500 de toda manhã para um café da manhã. Eu trabalhei em hotel e eu sei como é que é. É um café caprichado, com tudo. Nós servíamos para 400 pessoas em hotéis. Refeição. É refeição que depois a pessoa não precisa nem almoçar. Porque tem de tudo. Tem queijo, tem frutas, tem tudo. Enquanto nós pagamos esse vagabundo que chora, que diz que quem perdeu seus mortos não pode chorar, que tem que parar o mimimi. Enquanto os brasileiros pagam impostos, pagam INSS, sofrem, ele ri. Ele diz, eu estou com Covid. E diz que quem quiser vacina, que procure na casa da mãe. E que chega de mimimi, chega de choro. Bolsonaro, faz um bunker para você e entra lá e se tranca. Porque para o Brasil você ainda não produziu nada. Nada. Nem quando era vereador, nem quando era deputado e nem como presidente. Só trouxe discórdia, divisão para a nossa nação e falta de empatia para com os sofredores. Agora, há políticos que ficam calados. Sabe por quê? Por que eles ficam calados? Ficam calados porque estão preocupados em agradar a gregos e troianos para ganhar a eleição em 2018. E eles ficam quietinhos. Não falam nada e não fazem nada. Cadê os políticos da Serra, do meu município? Ninguém fala nada. É um silêncio total. Enquanto o genocida mata, eu fui candidato e posso ser de novo e posso perder até de novo. Mas eu não vou deixar de falar a favor do ser humano. Eles não. Eles se escondem, prefeitos, deputados e vereadores. Ficam caladinhos. Não falam nada. Só falam quando estão diante das câmeras. Quando a Globo chega lá, o SBT, a Record, aí eles enchem o peito e dizem, não, nós temos que ajudar o povo. Nós temos que liberar isso. Porque sabe que a plateia está assistindo. Mas eu, desde 2016, eu disse que esse governo, eu conheci pessoalmente ele, não prestava. E que o Brasil iria sofrer.
e está sofrendo. Mas ele não tem coragem de fazer o que o Hitler fez. O Hitler entrou no bunker e se explodiu. Ele, quando ele tomou uma facada, porque realmente o médico disse que tomou uma facada do adélio, o que ele fez? Ele fugiu dos debates e ficava da sua casa com uniforme de hospital, transmitindo para a massa. Aproveitou nenhuma campanha vitimista que ele fez e que agora os que morreram não falam. Os parentes dos que morreram não têm direito de falar. E ele diz: chega de choro, chega de mimimi, chega disso. Está na hora, gente, do impeachment. Está na hora, não só, já tem 68 pedidos de impeachment, mas os empresários estão segurando. O Centrão está segurando. 68 pedidos. Por menos, Collor, por causa de uma Elba, que ele ganhou de PC Faria, foi impeachmentado. Dilma, por ter feito uma pedalada fiscal que todos os prefeitos, governadores, presidentes fizeram antes dela, ela foi impeachmentada. Bolsonaro, envolvido com milícia, envolvido com o empresário que produz cloroquina, envolvido com os despachantes de armas, envolvido com tudo quanto não presta, e seus filhos vão atrás. Estão segurando. Mas é preciso uma intervenção. O impeachment, ou que haja uma intervenção, que ele seja afastado, porque ele não está normal da cabeça. Fora Bolsonaro. Infelizmente, o Brasil escolheu errado. Infelizmente. E esse presidente precisa ser afastado imediatamente, porque zomba dos parentes daqueles que morreram de Covid tão tragicamente. Gente, preserva a sua vida. Use a máscara. Eu tenho a minha ali. Eu sou estudante de Direito, trabalho com uma comissão de direitos humanos e sou professor. Não se deixe enganar por esse homem, porque ele não tem empatia, ele não tem amor por ninguém. Ele só tem amor pelo poder e pelo dinheiro. Por isso que o filho dele já comprou uma mansão de 6 milhões. Fora Bolsonaro e toda a família.